Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal no YouTube. Para mim é uma alegria ter você aqui. E se você está aqui pela primeira vez ou se você já é inscrito aqui no canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. E se é a sua primeira vez aqui, eu te peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e comente o que você está achando dos vídeos e assista os outros vídeos que tem aí no canal, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Bom, gente, hoje eu quero falar sobre um tema que tem sido ministrado no meu coração por Deus através do Salmo 126, que é um salmo muito importante, porque alguns estudiosos dizem que esse salmo ele foi escrito na volta do povo de Israel do cativeiro babilônico e também pode ter sido escrito num período em que eles iam entrar em um outro cativeiro, né? Porque a história de Israel tem sucessivos cativeiros, enfim, exílios, né? Como a Bíblia diz. Então, esse salmo em específico me chamou a atenção e eu quero que você leia junto comigo. Então, já pega a sua Bíblia aí, tá? E abre no Salmo 126, porque a gente vai destrinchar aqui alguns versículos que eu tenho certeza que vai ser importantíssimo para a sua vida. Então, vamos lá. Salmo 126, versículo 1, que diz: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. E se diziam entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Senhor, restaura os nossos cativos, assim como renova as correntes no Negueb. Os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cânticos de júbilos, trazendo consigo seus feixes. Bom, o que me chamou a atenção em todos esses versículos aqui que a gente leu, foram 6 versículos, é a partir do versículo 4. Vamos começar pelo 4. Aqui ele está dizendo: Senhor, restaura nossos cativos como renova as correntes no Negueb. Bom, aqui alguns estudiosos vão dizer que o salmista escreveu quando eles estavam voltando do cativeiro ou estavam indo para um próximo. Eles não sabem dizer, então a gente fica com a primeira versão, é de que eles estavam voltando, porque todo o contexto do capítulo está falando sobre eles voltando para a terra, mesmo a terra de Israel estando desolada, eles voltaram e com seus feixes, né? Mas interessante aqui é essa parte que o salmista ele diz: renova, né, os cativos, assim como as correntes do Negueb. E o que é o Negueb? O Negueb ele é um rio que tinha ali nas proximidades de Israel, que ele ficava no deserto. Sim, uma fonte no meio do deserto, mas ele era sazonal. Ele só acontecia durante um período no ano, quando a neve derretia e esse rio jorrava, e então ele passava pelo deserto e chegava até esse povo, né? Então o que o salmista está dizendo é: Senhor, cria-nos essa oportunidade, renova as nossas forças, dai-nos vigor para que a nossa terra possa novamente gerar frutos, gerar sementes, né? A gente pode se lembrar de louvores famosos, como tem o do Renascer Praise, que diz que Deus já tem um caminho aberto sobre as águas e faz nascer fontes em meio ao deserto. E a gente pode lembrar também da história de Agar, né? Que ela estava ali, ela deixou Ismael e disse: olha, eu vou deixar ele morrer aqui, porque não tem água, tá tudo seco. E ela vai ao encontro do Senhor, né? Os olhos dela contemplam o Senhor e logo em seguida ela vê uma fonte de água em meio ao deserto. Então, o primeiro ensinamento que fica para nós é que não importa qual deserto nós estamos passando, Deus sempre tem fontes de águas revigorantes para nos dar. Porque todas essas histórias, como a de Agar e como a desse povo aqui, a água foi para revigorar. Porque Ismael estava morrendo, Agar estava morrendo de sede, e Deus fez brotar a água em meio ao deserto para que eles pudessem beber dessas águas e serem fortalecidos para continuar a jornada. E aqui o povo está pedindo: Senhor, revigora a nossa alma como as correntes do Negueb. Então, o que Deus diz para você é: em meio ao seu deserto, em meio a essa terra seca que você está passando, existe uma fonte revigoradora de Deus para aqueles que o buscam, para aqueles que procuram e clamam como esse povo clamou, para que as águas pudessem os revigorar. Vamos lá então agora para o próximo versículo, que aí é muito interessante, que ele diz: aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Bom, esse versículo por si só, ele é explicativo, mas a gente pode contextualizar para entender melhor o que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que o povo de Israel, enquanto estava cativo, eles não pararam de semear, eles não pararam de trabalhar, eles não pararam de lançar as sementes. Então, o que nós entendemos aqui é: mesmo que você esteja vivendo um tempo de sofrimento, um tempo de opressão,
não pare de lançar as suas sementes. Nós vamos lembrar da história do povo de Israel, que quando estava cativo no deserto, no Egito, esse povo começou a se desenvolver de uma forma tamanha que Faraó disse, olha, a gente precisa colocar um fardo sobre esse povo, porque senão eles vão se tornar muito grandes e quando eles pensarem em entrar em guerra com a gente não vai conseguir contê-los. Só que a Bíblia diz lá em Êxodo que mesmo debaixo de opressão, o povo não parava de crescer. Então, a revelação que nós temos aqui, através desse salmo e através da história do povo de Israel é: tempos desfavoráveis não vão limitar as promessas de Deus na nossa vida. Então, independente da opressão que você tenha, que você vem sofrendo do inimigo, que eu possa estar sofrendo do inimigo, nós não paramos de crescer. Porque a revelação chave desse versículo, ela tá aqui nesse ponto em que diz aqueles que semeiam. Ou seja, o ato de semear exige movimento. Porque você não pode semear parado. Você não pode ficar quieto aqui, tô semeando. Não. O ato de semear, ele exige movimento. Ele dá a ideia de movimento. Então alguém tem que levantar, preparar a terra, preparar a semente, lançar a semente, regar a terra para que a semente cresça, para que ela venha frutificar. Então tem todo o processo que no seu tempo de dor, você não pode parar. Porque Deus é especialista em fazer brotar frutos em meio ao caos, em meio a situações desfavoráveis. Porque não é sobre a terra, é sobre a semente. Porque o que nós entendemos aqui é que a semente que foi colocada em nossas mãos, ela foi dada por Deus. Então, se a palavra de Deus é a semente, qualquer que seja a terra, ela vai frutificar. Mesmo que você esteja oprimido, mesmo que você esteja cansado e sobrecarregado de tantas coisas, continue semeando, continue chorando, porque você vai voltar colhendo os seus peixes. E aqui, para finalizar, nós temos o versículo 6, que diz: aquele que sai chorando a plantar a semente, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus peixes. Ou seja, o que Deus tá revelando para nós, mais uma vez, o que a Bíblia revela para nós é aquele que sai chorando a semear. Ou seja, você não vai ficar parado porque você está sendo bombardeado de todos os lados. Você não vai ficar parado porque você tem um diagnóstico desfavorável. Você não vai ficar parado porque você está numa situação desfavorável. Você vai continuar saindo a semear todos os dias. Porque o que nós precisamos entender e criar essa cultura é que aqui na Terra é a única oportunidade que nós temos de adorar a Deus em meio à dor. Porque no céu a palavra diz que não haverá mais choro, não haverá morte, não haverá dor. Então nós vamos o adorar com alegria, com júbilo. Mas aqui nessa terra onde nós estamos é o único lugar que a única oportunidade que nós temos de adorar a Deus em meio à nossa dor. Então, que você guarde isso no seu coração, que cenários desfavoráveis não anulam a promessa de Deus. Todas as ideias que nós temos sobre promessas de Deus, as pessoas que receberam promessas de Deus, elas estavam num cenário desfavorável. Abraão recebeu uma promessa junto com Sara de ter uma descendência, mas eles estavam em um cenário desfavorável. Mas ainda assim, seja qual for o cenário que você enfrenta na sua vida, você tem uma palavra. Se você tem uma palavra, essa palavra é a semente. Então vai chorando e semeando, porque você vai voltar com alegria carregando os seus peixes. Não duvide, acredite, porque Deus, Ele é fiel em toda a sua palavra. E a palavra de Deus jamais volta vazia. Antes ela cumpre aquilo que ela foi designada. Então abra o seu coração para esse entendimento nesse momento de dor. Não é fácil, ninguém disse que seria fácil, mas é possível. Então se é possível, faça. Porque o Deus do impossível age naquilo que você não pode fazer. Ele muda os tempos e as estações. Ele constitui reis, ele tira reis. Ele permanece inabalável para sempre. Então que você possa, nesse período em que você está semeando, você possa, como um salmista lá no Salmo 90, que diz: ensina-nos a contar os dias para que alcancemos a sabedoria. Que nesse seu período de dor, nesse seu período de choro, você possa lançar as suas sementes, contando os dias, entendendo cada passo da sua história, para que você alcance a sabedoria. E que quando você voltar com seus peixes jubilando de alegria, você possa se lembrar das palavras e do tempo que você viveu e reconhecer Deus em cada um dos seus momentos.